Então, pessoal, eu quero partilhar com vocês algumas informações que, para mim, acredito que são importantes. Antes de falar propriamente, né, do Fórum 1, quero aí externalizar meu agradecimento aos comentários que foram postados por vocês, acadêmicos da especialização, em relação à primeira aula síncrona, né? Assim, eu vi lá os comentários, não fiz, né, nenhuma postagem, mas fiquei satisfeito, né, espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês ou para a própria formação de vocês. Dito isso, eu quero dar um pouco de atenção para o Fórum 1. Bem, eu vou dizer e acredito que, né, os tutores, acredito que eles possam me acompanhar nessa ideia, sob o ponto de vista logístico, né, de execução, cumprimento de prazos. Nós temos estabelecido que o prazo de entrega para o Fórum 1 é a data de hoje. Entretanto, de minha parte, não há problema de você postar depois da data de hoje, não extrapolando o prazo limite que nós temos da efetivação da nossa disciplina. Como eu havia dito, a disciplina é bem dinâmica, sob o ponto de vista cronológico, porque nós temos aí 3 semanas e, passando a semana que vem, nós já temos, depois do dia 8, já temos aí uma nova disciplina, se eu não estiver enganado para vocês, e aí a ideia das datas é para não gerar uma bola de neve para vocês. Então, o prazo é hoje, eu digo prazo hoje porque para ajudá-lo a não entrar numa bola de neve, se assim eu posso dizer. Mas se não conseguir postar hoje, vai postando, vai fazendo a sua postagem, isso é importante. O objetivo aqui não é uma prática do conteudismo, eu já disse isso anteriormente, mas é como é que vocês estão se apropriando, como é que vocês estão tendo impressões de leitura, como é que vocês estão se apropriando literalmente de elementos que fazem parte do campo reflexivo e do próprio cotidiano, das práticas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não fique preocupado em ler os textos no sentido de aprofundar sistematicamente falando. Quando eu apresentei o programa para vocês, ou para a disciplina, a ideia é essa, não é esgotar o autor e nem a obra, mas é apropriar de impressões de leitura. Então, se eu não estiver enganado, eu passei para Dark, no dia de hoje, o que será cobrado para a avaliação dos fóruns, e acredito que ela passou para vocês no grupo, né? Ou não sei se esse grupo que eu estou aqui também tem acadêmicos, mas acho que tem sim. Então é o seguinte, se vocês prestarem atenção nos critérios, o critério 1, ele é a coerência e coesão. É simples, né? Escrever certo e com sentido, sem problema nenhum. Isso aí, acredito que para vocês não há nenhum problema. No critério 2, é simplesmente você fazer menção de um ou de outro autor. Não é para você esgotar o autor, não. Pode ficar despreocupado. Você só vai fazer menção. E que menções são essas? Essa menção ela é comparativa. Aí você pode ficar exclusivamente com um texto e o texto 1, ou você pode pegar pela própria aula, porque tem a aula introdutória, que é o que esperar, e a aula, que é esse momento aqui síncrono, que é o que fazer, não é? É o que esperar e o que fazer. Então, você pode pegar esses dois momentos aí, que já estão gravados, disponíveis para vocês, e a partir disso vocês podem dar o pontapé inicial e final, sem problema algum. Não fiquem preocupados com o excesso no escrever, porque é uma questão de impressão mesmo, é pura impressão, porque o negócio é dinâmico, não dá para vocês defenderem uma tese, não dá para fazer uma dissertação, não tem como fazer isso, não é? Vocês não vão escrever um trabalho de conclusão de curso. É as impressões de leitura, então não fiquem muito apreensivos, vai lá e joga suas impressões em relação às aulas e aos textos. Eu repito, né? Você pode escolher um dos dois textos, o texto 2 ou o texto 3,
e fazer um diálogo com o texto 1. Ou você pode mesclar os três. Depende, se você for optar em ver os dois momentos, né, do que esperar e do que fazer, que é a aula 1 e a aula síncrona, você pode pegar a partir dali e fazer seus comentários, sem problema, ok? Então, não fiquem pensando que eu estou esperando elementos muito robustos, substanciais, muito sofisticados. Não, nada disso. Tanto é que eu conduzo aqui o nosso momento síncrono numa tentativa de desmistificar essa ideia da distância entre o campo das práticas e o campo da reflexão teórica. Tá tudo aqui junto, nós estamos trabalhando junto aí, esses dois elementos, sem problema. Ok? Dado esse recadinho, quero dizer o seguinte: se houver algum questionamento, se quiser fazer alguma pergunta, aí pode levantar a mão ou o próprio Dércio pode ler para mim, sem problema nenhum, tá? Podem ficar despreocupados aí, porque a ideia desse momento síncrono também tem a relação com a interação. Ora, aí então nós temos para hoje o texto 4, o texto 5, conjuntamente com o texto 1. Então o texto 1 ele se replica, né, nas 3 unidades. A questão é, primeiro, por que discutir numa disciplina de política e sociedade algo que aparentemente não tem relação, que é a ciência? Então, que relação tem a ciência com a discussão entre política e sociedade? Então, eu criei essa segunda unidade pensando nesse diálogo entre o Estado, ou a questão política, e a ciência, porque se nós considerarmos o nosso contexto, e aí vocês vão ver muito isso no texto do Habermas, a ideia do contexto, né? O contexto como o lugar de referência, o texto como envio, o contexto como envio, o contexto como o lugar de observação e de delimitação. Então, considerando essa ideia do contexto, se nós olharmos para nós, no lugar onde nós estamos, se olharmos o Brasil da forma como ele está, como um fato que se apresenta para a nossa percepção, nós vamos ver que, ciência e política não estão distantes, né? Pelo contrário, nós estamos num momento tensivo entre política e ciência. E nesse quesito, eu fiquei me interrogando aqui, né? Eu passei o dia só pensando como é que eu poderia introduzir essa discussão num campo onde eles já experimentam, onde eles já estão localizados, onde eles podem dizer, disso eu sei do que está falando, eu entendo disso que está acontecendo. Então aí eu optei, nada melhor e nada mais promissor do que nós considerarmos a nossa discussão, ou a introdução da disciplina, considerando esse grande movimento aí que está em torno do que nós chamamos de CPI da Covid-19. Ora, nós estamos no meio de um cenário de discussões onde a ciência ela está introduzida no campo do discurso, onde a ciência ela está sendo apropriada num campo discursivo, ao mesmo tempo que há a ciência que quer ser expropriada do campo discursivo, porque a ciência, assim como defendem alguns cientistas, ela está no campo do pressuposto, da compreensão de conceitos, da apreensão de fenômenos. Então, a ciência ela está com a política, nesse momento, tensionada. Mas a ciência, então, raciocinar sob um ponto de vista da capacidade comunicativa. Pense, aquilo que o cientista faz no laboratório, aquilo que o cientista pesquisa no seu ateliê, seja no campo da universidade, seja de instituições privadas, não importa. Seja na esfera pública ou privada, não importa.
Aquilo que a ciência faz em silêncio, aquilo que a ciência faz como processo metódico de compreensão do próprio campo onde está situado, precisa ser comunicado. Por quê? As pessoas, as pessoas do cotidiano, elas têm interesse em saber. Só que existe uma diferença entre o que o sujeito faz no laboratório, enquanto escrita, enquanto produção de teses, enquanto experimento. Lá é diferente, porque quando ele vai comunicar, ele precisa de um outro elemento. Ele precisa justamente desse poder da ação comunicativa. Tem que ser comunicado. Então, se nós considerarmos a CPI da Covid-19, nós vamos ver que esse jogo, se eu considerar aqui os dois termos do Bourdieu, né, é que tem uma relação entre campo e jogo muito tensivo, onde a ciência se tornou objeto de opinião, seja para governista, seja para oposição. Então, a ciência ela está sendo fatiada no campo do discurso. Então, vamos pensar nesses dois momentos. O caráter de responsabilização ética do cientista, que o cientista cobra um poder decisório, porque o cientista ele precisa tomar decisões, ele precisa estabelecer corte epistemológico. Por outro lado, o cientista tem que reconhecer que o campo político faz-se necessário, porque existe uma função comunicativa da ciência. E essa função comunicativa, ou ela vai para o escopo do político, veja, ou ela vai para o escopo do professorado. Nos dois lugares, a ciência sofre prejuízos. E aí eu vou dizer, vou comentar com vocês um pouquinho o porquê. Mas quais são os dois casos emblemáticos que eu escolhi? Desculpa, deixa eu tentar ler aqui. Desculpa, eu não consigo acompanhar a leitura, porque ele vai rapidinho, né? Mas eu estou vendo aqui o que eu puder acompanhar. Mas quais são os dois casos emblemáticos, então, que eu escolhi, selecionei para comentar com vocês? Claro que eu não vou abordar profundamente. O que eu fiz foi olhar. Vocês sabem que cada depoente, quando está na CPI, ele tem ali 15 minutos para fazer um retrato de si. Ele tem que fazer um retrato autobiográfico das suas competências, ou seja, produzir por si mesmo uma performance, porque você é autorizado a falar de si mesmo, enquanto especialista de alguma área. E aí nós temos eu selecionei duas sessões que foram realizadas no mês de maio, que é justamente da infectologista Luana Araújo, vocês devem lembrar do caso dela, e também da Nise Yamaguchi, que vocês também devem lembrar do caso dela. Então, nós temos duas polarizações. Eu peguei esses dois casos porque eles são polarizados. De um lado, nós temos alguém que defende com unhas e dentes a competência, a técnica e a autonomia da ciência em relação ao interesse público, porque a ciência não está nem subordinada à vontade política e nem mesmo à opinião pública. Então, nem político e nem a sociedade civil, no campo da opinião pública, política, eles têm direito de interferir na ciência. Entretanto, os resultados científicos fazem parte, sim, da discussão do dia a dia das pessoas. As pessoas têm interesse, porque as pessoas estão no mundo da vida. E no mundo da vida, uma das coisas que tem importância é a saúde. Então, as pessoas têm interesse. Ora, então nós temos aí essa discussão entre a ciência e a política. O que eu posso destacar, então, em relação ao depoimento que foi realizado pela Luana Araújo? Eu posso destacar algumas coisinhas que me chamou a atenção dela. Então, se eu não estiver enganado, ela foi ouvida no dia 2/6, foi depois da Nise Yamaguchi, porque no meu registro aqui, a Nise Yamaguchi foi ouvida no dia 1/6, se eu não estiver enganado, se eu não estiver errado as datas.
Mas ela disse que a ciência tem o seu limite na técnica. E daqui a pouco eu introduzo a discussão do Weber e do Bourdieu em relação a isso. Então, o que faz um cientista? O cientista é aquele sujeito voltado para a aplicação técnica. Em outros termos, se eu usar aqui a afirmação weberiana, o cientista é aquele sujeito que, no seu corte epistemológico, ou na sua pesquisa, ou no seu processo de racionalização do fenômeno ao qual se dedica a estudar, este sujeito precisa estabelecer uma ação racional, porque ela tem meios e visa fins. Ou seja, as ciências, agora eu vou usar um termo que não é comum, as ciências nomotéticas, que são as ditas ciências da natureza, alguns chamam de ciências exatas, e assim vai. Mas as ciências nomotéticas, elas têm uma característica que é, eu tenho uma ideia de resultado, eu preciso provar, então eu tenho que traçar os meios capazes de sustentar a minha hipótese. Então, as ciências nomotéticas têm esse caráter. Em sentido contrário, ou em outro sentido, não é? Eu não posso fazer essa afirmação para as ciências sociais, porque as ciências sociais lidam com outros fenômenos. Então, Weber vai fazer uma crítica tanto para a ciência nomotética, quanto para as ciências, alguns chamam de ideográficas. Então, no campo das ciências nomotéticas, segundo Weber, os cientistas não se perguntam acerca do pressuposto. Existe uma ausência na ciência de autorreflexão, quando nós estamos falando de ciências nomotéticas. Quando nós falamos de ciências ideográficas, nós temos que pensar que, segundo Weber, o cientista social tem dificuldade em perguntar acerca do valor do fenômeno que é estudado. Ou seja, os fenômenos sociais são estudados, mas não se é possível estabelecer o valor desse fenômeno. Então, aqui nós temos o primeiro paradoxo da ciência. E aí nós precisamos entender, por isso que as pessoas do cotidiano falam de ciência. Eles discutem o resultado da ciência, assim como os próprios políticos estão questionando. E daqui a pouco eu volto, né, para o negócio do político. Então, o que faz essa dimensão paradoxal? É porque nem o professor, nem o cientista, nem a pessoa do cotidiano ou do senso comum conseguem apreender um valor em si da ciência. A ciência não é um objeto, onde eu vou lá e me aproprio e digo, agora é meu. A ciência não é um objeto. Se eu considerar aqui os raciocínios, as reflexões do Weber, eu vou entender que a ciência ela é um processo que está em contínuo progresso. Então, a ciência em si não consegue estabelecer o seu próprio valor, porque existe, no interior da ciência, assim como na política, os seus atores, aqueles que representam o fazer científico e o fazer político. Daí porque eu tenho que considerar a reflexão do Weber no sentido de que política e ciência são duas vocações. E elas não estabelecem em si mesmo o seu próprio valor, porque elas não são absolutas em si. Ou seja, para poder usar um termo bem prático aqui, para não ficar muito no campo da reflexão, se eu pego, né, um objeto igual a esse, você não se questiona. Ele pode ter fisionomias diferentes, mas nós temos aqui um recipiente que convencionalmente nós generalizamos como copo. Ora, o seu cérebro, se eu considerar aqui a noção de verdade em Heidegger, eu vou entender que não há distinção ou diferença ou desvio entre a ideia e a coisa. Eu olho para a coisa, automaticamente uma mensagem me vem, sem que eu me interrogue acerca dessa mensagem. Ela cola, ela é como uma etiqueta. Então eu vou dizer, isso é um copo. Então,
Em tese, de forma arbitrária, eu posso dizer que o copo carrega o próprio valor em si. Se eu deslocar do social, ele carrega em si seu próprio valor. A ciência não é possível, porque a ciência não é um objeto, a ciência não é uma coisa, a ciência é um processo de racionalização. E o Weber vai dizer isso muito bem. Ele vai dizer da seguinte forma: olha, a ciência é um fenômeno da modernidade. A pergunta é: já se perguntaram por que nós nos interessamos tanto pela ciência? Por que as pessoas querem fazer ciência? Algumas, né? Nem todas, mas algumas querem fazer ciência. Alguém levantou a mão. Eu sabia que levantou a mão. Quem foi? Ah, está aqui em cima. Pode dizer. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, é muito boa a explanação. Tá dando... Eu não estou ouvindo direito, está dando eco. Fábio, está com eco o seu áudio. Tem outros Fábio sons. é o tutor de Porto Velho. Está com eco o seu áudio. É muito boa a explanação, professor. Eu não estou ouvindo, não. Só um momento. Tá. Deixa eu aproveitar que o senhor deu pausa. Tem alguns comentários aqui no chat, né? Certo, Débora. Eles colocam aqui. Deixa eu ver aqui. A Gisele Souza, ela coloca que, além disso, pensava em ciência apenas na área biológica e me esqueci da ciência política e os vieses da interpretação. Colocou também que o texto foi muito interessante, falando sobre o duplo cargo, né, pesquisador-professor, e fala sobre as indicações. Na política poderia ter também esses duplos cargos. O Hauer coloca aqui... Ah, tá. Esses comentários, por enquanto, professor. Beleza. Obrigado. Agora pode retomar, meu cara, a palavra. Tá ruim, Fábio. Se algum aluno quiser também participar, pessoal, é só clicar e levantar a mão que a gente passa a palavra, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui, vou avançando na discussão, e aí, se quiser, quando organizar aí, pode falar de novo, sem problema, pode tomar a palavra, ou pode escrever no chat, sem problema nenhum, tá? Eu vou seguindo aqui. Na hora que falar, ó, já consegui resolver a questão do eco aqui, beleza, tá ok? Bem, então, se eu tentar seguir esse raciocínio, e eu escutei um dos comentários, né, a questão, se eu não estiver enganado, a questão do da dupla funcionalidade, o papel do pesquisador e o papel do professor, sim, tem essa dupla funcionalidade no campo científico, porque, segundo Weber, né, a ciência ela faz parte de uma vocação e o professorado faz parte de uma ocasião ou de um acaso. Por que isso? Se nós considerarmos não só o caso que o Weber deu da Alemanha, mas também no Brasil, grande maioria das nossas pesquisas elas são desenvolvidas no interior das universidades públicas federais. Então, como nós temos esse vínculo institucional da ciência com a universidade, acaba que o pesquisador ele adentra uma sala de aula e também nós temos o hábito, e aí eu falo principalmente sob o ponto de vista das humanidades ou das ciências sociais como um todo, quando nós adentramos com uma vocação científica, mas o objeto, o concurso é via professor. Então, nós entramos como professor para cumprir o nosso desejo da ciência. Bem, então esse é o nosso caso. No caso da política, se considerarmos o nosso primeiro encontro, dá para entender esse duplo papel. Quando o Weber vai falar que no Estado
Nós temos que compreender o papel do político profissional e nós temos que entender o papel do servidor público. Justamente esse servidor público que está sendo tão desvalorizado no sentido de colocar sob suspeito o seu valor funcional. Porque o servidor público, em tese, e aí nós falamos em tese, porque nessa CPI nós vimos dois casos. Nós vimos o caso de um denunciante que barrou aquele processo, que a partir dele foi barrado o processo de compra daquela vacina da Covaxin, assim como nós temos o papel daquele servidor público do Poder Judiciário que usou a figura pública, o papel público para defender o governo e não defender o interesse do Estado, porque ele fez a junção entre o governo e o Estado. Bem, então nós temos essas funções dúbias, aí nós temos as relações ambíguas, que é difícil, segundo Bourdieu, que é sempre difícil estabelecer a diferença entre o fator público e privado quando se trata da política. Bem, então o servidor público, ele é o sujeito de carreira e ele está ali por uma competência técnica e ele deve fiscalizar. Agora, quando nós pensamos na presença dos partidos, ou na partidarização, ou na militância, ou no processo de adesão partidária, aí as figuras também se alteram. Então, assim, nós sempre precisamos pensar sob um ponto de vista complexo. É um princípio weberiano. A sociedade ela é complexa, e a política e a ciência também não é de menos. Porque lá no texto do Bourdieu, vou falar um pouco mais devagar, porque senão, né, eu vou pegar um ritmo aqui, aí eu não paro. Então, no texto do Bourdieu, é bom vocês olharem que quando ele fala do exótico, ele vai colocar esses dois lugares estranhos. Ele vai dizer, olha, tem o exótico com S, que é esse profissional, esse sujeito esquisito. O cientista, ele é um sujeito meio estranho. Ele tem dificuldade no ato comunicativo, na grande maioria. Agora nós estamos aprendendo um pouco melhor a se comunicar, a falar um pouco melhor dos trabalhos, do que faz, etc. Mas isso ainda é sempre uma dificuldade, principalmente aqueles trabalhos que são eminentemente técnicos. Aí o cientista ele sempre tem essa dificuldade comunicativa, muito competente na técnica, mas pouco ágil ou hábil na fala, no dizer. Bom, então, no texto do Bourdieu, nós vemos esse exótico com S e o exótico com X. Quem são esses exóticos? São os sujeitos de performance. O que quer dizer a performance? Eu vou voltar aqui para o exemplo que eu dei para vocês a respeito da Luana Araújo. Aquela infectologista competente no trabalho, não é? Ela chegou a se apresentar como parte da equipe do Ministério da Saúde, do Marcelo Queiroga, mas logo depois o presidente já dispensou, antes mesmo dela ser empossada, foi aquele negócio. Bem, então, nesse quesito aí, eu não vou dispensar a questão do poder do presidencialismo, de nomear, vou dispensar essa discussão. Mas o que ela fez? Olha só, quando ela está lá na CPI, ela não se comporta essencialmente como uma cientista. Se vocês se ocuparem, eu não vou conseguir ler essa aqui, depois alguém lê para mim. Está escrito terminando aí eu leio, professor, terminando o raciocínio eu leio. Pode ler. Tá, eu vou ler e depois a Joana fala, tá, Joana? Tá com a mão levantada. Ela coloca aqui, boa noite, professor. Enquanto gestora pública, essa relação entre pesquisa e atuação profissional deve ser repensada. Apenas na prática compreendi a importância de construir dados e indicadores para a melhoria do serviço público. Além de sistematizar essas informações, traduzi-las no planejamento da gestão, construindo metas e avançando na política pública. Como técnicos, precisamos traduzir no cenário político os interesses da gestão, correlacionando-o com os interesses dos cidadãos. Ok? Joana, quer comentar também ou já quer comentar primeiro? Não, Joana, pode falar, que aí eu vou pegar o finalzinho da fala dela aqui, da menina.
Boa noite, professor. Boa noite. Boa Oi, noite, tá, Ana. Escutando. Estamos ouvindo. tá ouvindo? Então, eu imprimi os textos, o texto 1 e imprimi o texto 2, né? Estou fazendo a leitura para postar o comentário no fórum. E essa questão aí dessa nova direita, que eu não conhecia esse termo, achei muito interessante, nem sabia que esse termo existia. Por isso agradeci os textos, assisti todo o seu vídeo, que está no YouTube, que a Dark postou. E esse termo da nova direita, os papéis que são definidos no Chile, na Argentina, né, do servidor público, porque lá, quando ele participa da política, realmente já são cargos prometidos, né? Aqui fica meio que uma coisa aqui velada. O cara apoia ali o servidor público, né? E provavelmente ele possa ocupar um cargo comissionado ou uma função gratificada. E em relação a essa questão da ciência versus política, a gente que trabalha principalmente com o público. Eu sou gestora de escolas, já fui gestora há muito tempo de escolas, né? Trabalhei também à frente da coordenadoria da CREA, e lá nós tínhamos que coordenar as escolas do estado, são mais de 90 escolas. E quando a gente conversa agora, né, no retorno das aulas presenciais, nós temos, assim, o público, né, isso causa muita confusão para as pessoas que têm menos acesso à informação e que têm um senso crítico, né, não leem, são pessoas que não leem, que elas colhem e são atingidas praticamente pela informação, por essa informação que é passada para a grande maioria. E isso gera muita questão do negacionismo, né? A gente tem um problema com essa questão aí do negacionismo, e a gente vê muitos adolescentes que nós fizemos levantamentos, eles não foram se vacinar, né? A gente tem essa questão do embate com os próprios pais, porque não existe uma obrigatoriedade, a obrigatoriedade ela de vacinar, no caso das escolas, o professor é obrigado a se vacinar, porém o público que são os alunos, não. E aí nós fizemos um levantamento e muitos responderam que não, porque os pais não acreditam na eficácia da vacina, acham que vão morrer, que são justamente esses comentários que são passados, né, na corrente do negacionismo mesmo, e que agora os políticos, né, porque a gente tem que separar a figura do político da figura do Estado, como o senhor bem mesmo falou. Eles estão tentando falar que não, né, que nunca falaram que não é para se vacinar, e a gente enfrenta muitos problemas em relação a isso, porque isso justamente causa muita confusão. E eu penso que a questão da direita e versus a esquerda, que ficou por muito tempo no poder, e agora nós temos a nova direita, isso é a nova política, né? É a nova direita. E a gente tem a nova esquerda também. Então a gente precisa meio que entender as pessoas, e esse entendimento ele vai ser a longo prazo. A gente está meio que no momento da transição, do surgimento dessa política. Bem, estou lendo, estou tentando
compreender mais, é isso. Tá bom. Alguém mais ia falar, Décio? Assim, eu não acompanhei a sequência de falas. A Efigênia estava com a mão levantada, mas parece que ela saiu da sala. Assim que Ah, ela entrar, a gente passa a palavra para ela. tá bom. Então, eu ouvi duas falas. O final da primeira fala e o meio da segunda fala, me desculpa eu estar me expressando dessa forma porque eu não gravei os nomes, tá? Então, no final da primeira fala e no meio da segunda, vocês vão ver isso de forma esmagadora no texto do Habermas, que é o último texto, que é quando vai falar diretamente sobre a questão dos clientes eleitorais, quando vai falar da formação da vontade e da opinião pública. Veja, Habermas está dizendo não da opinião pública em si, não da vontade, mas da formação, o que é que forma essa vontade e essa opinião. Então, ele vai discutir esses elementos, que entra, aí nós temos que ter bastante cuidado, que entra nesse campo da questão da vacina. Porque nós temos que entender que a família é um campo privado. Ou seja, quando a política, aí é uma estratégia, já estou dizendo, é uma estratégia política. Porque o parlamento, né, no nosso caso aqui, o Congresso e a Assembleia, então, o parlamento, ele dá uma observada, e segundo Habermas, ele simula sensibilidade com a população. Ao mesmo tempo que, se eles instituírem uma ordem de mudança social que não respeite a liberdade e o direito privativo da família, nós entramos em choque e há protestos. Nós temos ebulições de protestos, nós temos revoltas. Então, aqui é uma coisa muito delicada do Estado se interferir no campo da família. Mas, por outro lado, nós temos que entender até que ponto este campo privativo da família não interfere no direito do outro num Estado democrático de direito. Então, nós temos que estabelecer políticas públicas muito bem definidas. Agora, o que nós não temos no exato momento é esse diálogo entre o executivo e a sociedade civil a partir dos instrumentos que a ciência oferece. Porque o que eu estou chamando a atenção, e que foi meu objetivo nesse segundo encontro, é arrastar a ciência para o campo do discurso político. Então, nós vivemos agora, nesse processo da CPI da Covid, justamente esse momento da transformação do saber e do conhecer científico como um princípio político. Ou seja, o político, ele está preocupado com alguns elementos básicos. Primeiro, o político está preocupado com a mídia. Como é que ele vai aparecer na televisão? Eles estão sabendo, eles estão na CPI ali, os políticos, mas eles sabem que eles estão na Globo News 24 horas. O tempo que começa e o tempo que termina está lá na Globo News. Então, eles estão preocupados com a mídia. Segundo, eles estão preocupados com o imediato. Terceiro, eles acreditam que eles têm direito e autoridade de emitir opinião sobre a ciência porque eles são políticos. Esse é o terceiro. E o quarto, e aí nós não podemos esquecer, é que o político, principalmente quem tem uma tendência populista, ele trabalha com uma ideia do óbvio. Se vocês observarem, e aí, sem nenhum tipo de tendência aqui naquilo que eu vou dizer, sob o ponto de vista de defender A, B ou C, porque esse ponto de vista de A, B, para mim, ele é maniqueísta, ele não resolve absolutamente nada. Eu reproduzo aqui um princípio que vem de uma concepção religiosa que não dá certo na política. A grande questão é que quando eles perdem o argumento,
ou quando o argumento não existe, ele parte do princípio: isto é óbvio, só você não vê. Quando nós temos esse tipo de expressão no interior do nosso parlamento, do nosso Congresso, da Assembleia, seja por fala de deputados ou de senadores, quando esboçam isso é óbvio, eles estão reivindicando um discurso de autoridade que nós entramos no campo do performativo. O próprio Bourdieu não é nessa obra, e eu citei essa outra obra dele no nosso primeiro encontro, tem lá sobre o significado da representação na obra Economia das Trocas Linguísticas. Ele vai dizer, quando o sujeito evoca, isso é óbvio, é porque ele já parte do princípio de que a plateia e o público já descreve e se diz da seguinte forma: eu o autorizo a partir. Este é o princípio que o Bourdieu vai dizer. Então, quando eu não tenho um argumento e digo isso é óbvio, eu trago a atenção para mim como preocupação da minha própria imagem ou como esboçar um discurso que não pode ser contrariado, porque a minha opinião é certa. Eu vou dar só um exemplo. Se vocês me permitirem, e me desculpe de ficar delongando aqui nessa fala. Depois desse exemplo, professor, o Bruno está com a mão levantada. Depois do exemplo. Bruno, vai lá, Bruno. Depois eu dou exemplo. Esquenta não, eu tenho tempo para falar. Boa noite a todos. Não, realmente, professor, eu gostei muito do texto, dos textos, e uma coisa que eu percebi que no fórum, o pessoal estava muito se discutindo muito sobre esquerda e direita, essas coisas ideológicas, mas conforme eu coloquei um argumento, não que eu estou certo, me perdoe, o problema não é ser de direita ou ser de esquerda. O grande problema é que o senhor acabou de falar, quando começa a interferir na ciência. Isso daí é uma coisa muito preocupante. E essa sementinha que foi plantada há alguns anos lá atrás, dessa nova direita, que na realidade de nova não tem nada, e estamos voltando para quem fez administração pública, que eu fiz pela UF daqui de Volta Redonda. Isso o que nós estamos voltando a administração patrimonialista, que a gente está do grau que nós estamos retrocedendo, e isso daí já é uma coisa já plantada já há alguns anos, conforme o texto fala, e só que o grande problema é que uma tutora que eu tinha na faculdade, e é verdade, que não sei se é verdade, mas assim, hoje eu começo a analisar o que ela falava, eu começo a perceber que ela tinha um pouquinho de razão, porque a gente não dava ouvidos para alguns líderes que vinham para as redes sociais, para a internet, e ficavam fazendo esses discursos reacionários, muito raivosos, que propagavam um discurso de ódio. A gente achava aquilo engraçado, ridículo, como que alguém fala um negócio desse? Só que nós não estávamos vendo o tamanho da proporção que essas pessoas estavam tendo e que existiam pessoas que se identificavam com isso, que é o mais preocupante disso tudo. A pessoa ser de esquerda, ser de direita, isso é irrelevante. Agora, uma pessoa duvidar que a vacina é a única salvação, que a gente salvam vidas, que tem gente que fala que é gripezinha, que é coisa plantada da mídia, isso já está perdendo o rumo da situação. Isso já não é ser de esquerda e nem de direita. E nós, como que estamos nos especializando em gestão pública municipal, nós temos o dever de nos posicionarmos, porque vamos conduzir nas nossas cidades, eu aqui do estado do Rio, tem de outras pessoas de outros estados, aqui na nossa live. Então, nós teremos que ter uma posição
e tentar ter essa visão futuramente, porque a gente não dá para a gente levar isso à flor da pele, na emoção. A gente vai ter que usar a razão para tentar dialogar com outras lideranças, a gente vai ter que ceder algumas vezes, ter esse diálogo. Mas só que o que está acontecendo, o pessoal está muito à flor da pele, que você é isso, você é aquilo, se você fala que você é contra isso, aquilo, já te taxam de um lado partidário, uma sigla, um representante, e esquecem que existe um livrinho lá, Constituição, que a gente, independente se a gente é de esquerda ou de direita, a gente tem que segui-lo, principalmente um agente público, né? Me desculpe se eu me alonguei. Obrigado, Bruno. Se tiver alguém para falar, Décio, pode. O Fábio havia levantado a mão. Fábio, quer tentar falar aí novamente? Boa noite, pessoal. Muito boas. Aí depois eu quero ler mais uns comentários que estão aqui. O Bruno aí, do Bruno também, né? E eu só quero pedir para o pessoal do Porto Velho 1, se quiser dar uma opinião, né? Lá o nosso fórum teve muita participação, já quase todos os alunos postaram as opiniões, né? E o pessoal do Porto Velho 1, se quiser, pode levantar a mão aí e falar a sua opinião também. É muito importante a opinião de vocês, viu, pessoal? Vamos participar. E é isso aí. Vamos seguir. Dários, antes de você falar, eu vou ler alguns comentários, professor, que já está aqui. A Vanna, ela diz que é um grande desafio, considerando o panorama político de politicagem. A Cefra também diz que os desafios sempre existirão, Vanna. Aprendi que não dá para desistir. Por isso é importante a valorização dos estatutários que alcançam cargos na gestão e seu compromisso com a melhoria da qualidade do serviço, mesmo nadando contra essa corrente. A Joana menciona que a terceira daquelas opções é a melhor, que você comentou ainda agora há pouco. Voltando ainda ao comentário da Cefra, chega a ser hilário mesmo, professor, políticos profissionais que vivem da política, proliferam no cenário brasileiro, colocando a mão em questões para as quais não possui a expertise necessária, apenas devido ao apelo populista. O texto foi muito esclarecedor. O Halber também colabora, dizendo que o eleitor não pode ser esquerdista radical, e muito menos direitista autoritário. O bom senso manda ser do centro e do bom senso. A Simone parabeniza aqui o Bruno, e o Halber também diz para fazer críticas construtivas no fórum. As opiniões são muito importantes que estão dando no fórum, né, a respeito dos textos. São muito construtivas. E eu vou passar para o Dários, e depois a gente continua. Dários, diga aí. Oi, Dários. Você pode... Passa a palavra para você. Seu áudio, Dários. Desligaram o microfone dele. Então, vamos fazer assim. Eu vou aqui fazendo os pitacozinhos aqui, aí quando ele aparecer, tá? Tá. Pronto. Então, interessante. Acho que ele conseguiu. Conseguiu? Mas então, continua, professor, continua. Tá. Aí, então, vamos entender. Se eu não estiver enganado, foi o comentário do Bruno. Se eu não estiver enganado. Alguns comentários que eu estou ouvindo aqui hoje, até parece que vocês já leram o texto do Habermas. Porque o Habermas, ele vai tratar nessas esferas que vocês estão mencionando, nesses lugares delicados, e nessa dimensão de que nós precisamos entender que, por exemplo, olha na universidade. Na universidade é assim, nós estamos trabalhando, desenvolvendo a função da melhor forma possível e provável,
Porque nós temos uma ética de responsabilidade. Então, nós temos que entender o contexto do qual insere o acadêmico. Ao mesmo tempo, nós temos que entender quais são as exigências normativas que pré-existem em relação à presença desse ou daquele acadêmico na universidade. Então, nós vivemos nesse duplo gatilho. Então, acolhê-lo bem, mas despertar nele a ideia de que ele precisa acompanhar algo que é, como diz o Bourdieu, reprodutivo. Uma reprodução. Porque existe um sistema. Do mesmo jeito, a política. Nós precisamos entender que o Estado é uma instituição que, para o senso comum, ela é uma instituição onde ela é cega historicamente, porque nós não entendemos a dimensão histórica do Estado. A única coisa que nós entendemos é o Estado absoluto. Ou seja, o Estado é uma instituição que é como se ele fosse algo metafísico. O Estado é algo pleno que nós não temos que mexer. Ele funciona ali sozinho. Ele é um elemento que se autogere, ele é um motor próprio. Então, o Bourdieu vai dizer que isso é um problema para nós. Nós temos que entender como o Estado se comporta historicamente na modernidade. Nós temos que entender que o Estado é uma fisionomia no mundo moderno, o Estado é uma fisionomia no mundo da modernidade, moderno e modernidade são diferentes aqui, para vocês entenderem a questão do contexto, e nós temos que entender que o Estado tem uma outra fisionomia na pós-modernidade. Então, se eu considerar essa pós-modernidade, e eu jogar o texto 1 aqui como um aperitivozinho, quando os autores do texto 1 comentam a respeito da nova direita, ele está dizendo o seguinte, olha, no nosso texto, a expressão nova direita, que vocês viram que está entre aspas, ele quer relativizar essa nomenclatura de nova direita. Ele quer dizer, olha, aqui para nós é uma hipótese, não é uma tese que nós estamos defendendo, é uma hipótese. Por quê? O que nós estamos observando? Que de 98 a 2014, a máquina eleitoral está funcionando onde determinados partidos estão crescendo muito mais do que outros. Imagine se esse texto tivesse sendo escrito hoje, e ele perceber que o PSL, um partido ínfimo, conseguiria eleger um presidente da República. Veja como isso é interessante para nós que pesquisamos. Os apaixonados, infelizmente, eles vão ficar brigando, né? Mas nós que pesquisamos, nós olhamos com distanciação, não é distância, tá? São coisas diferentes, porque é um processo hermenêutico aqui. Então, nós, numa distanciação como hermenêutica jurídica, nós vamos encontrar sentido. A ideia é, eu não vou reproduzir aquilo, mas eu sei o que aquilo diz, mesmo que os atores não saibam o que estão dizendo. Essa é a genialidade da hermenêutica, né? Como hermeneuta que eu sou, né? Essa é a minha preocupação, minha ocupação no mundo da academia. Então, nós temos que entender que o Estado, ele tem uma fisionomia de alteração. E se nós entendemos essa alteração fisionômica, nós entramos num campo dialético. O Estado muda a sua fisionomia porque ele está interessado na sociedade civil como um todo, está interessado no povo, ou o Estado ele está interessado em um processo autorreferente no qual ele sobreviva em relação às mudanças sociais. Mas uma coisa é certa, muito certa, a opinião pública tem condição, sim, de interferir em decisões do Estado. Mas a opinião pública não tem poder decisório dentro do Estado. Porque existe todo um processo parlamentar de envolvimento, porque nós temos ali uma relação de partilhas. Querendo ou não, meus caros, o Estado funciona a partir de uma lógica onde ele precisa garantir funcionalidade de sistemas. Teve uma colega aí que comentou, né, se eu não estiver enganado, ela faz parte da gestão escolar. No comentário dela, eu consegui aprender algumas coisas, e o Bourdieu, ele é muito firme no que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, olha o seguinte, as escolas,
elas têm um papel de quê? Elas têm um papel de, ele usa um termo que eu acho genial, eu acho interessante, as escolas têm um papel de celebração. Ela vai consagrar os seus clientes, o seu público, os alunos. Ao mesmo tempo que essa escola consagra, ela é reprodutivista. Ela reproduz o quê? Ela reproduz uma lógica da instituição que a legitima, que é o próprio Estado. Então, a escola celebra, porque ela joga, vou usar o termo de Heidegger, né? Joga no mundo o trabalhador e ele vai se apropriar desses bens existenciais, da relação entre facticidade, existencialidade e a própria ruína. Então, esse sujeito vai para o mundo, ele vai se tateando ali, porque ele tem que escolher, na gama de possibilidades, o que melhor lhe cabe, seja no bolso ou seja no status social, ser um médico, ser um advogado, ser um historiador, ser um sociólogo, ser um geógrafo. Você vai escolher ser um biólogo, como eu vi aqui, né? Alguém comentou da biologia, não importa. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Estado é quem fatia o mercado de trabalho. Então, veja, se você escolher determinadas áreas, meu caro, você vai ter um caminho. Se você escolher outras, você tem outro caminho. E os caminhos que você escolhe dependem justamente do caráter econômico-financeiro. Então, nós temos uma lógica no Estado liberal onde a escola é a consagração de uma reprodução da ideia de Estado. E o Bourdieu, aí ele mata. O problema é que ele vem matando, né? Ele vai dizer, o professor, ele é um sujeito que tem um papel importante, porque, ao mesmo tempo, veja só, meus caros, o Bourdieu diz, o professor, ao mesmo tempo que ele sente a emoção de emancipação econômica, porque geralmente quem é o professor, né? O pessoal que vem, são as pessoas que vêm das bases, e vêm das bases sociais, e aí tem uma aparente ascensão econômica. Mas essa ascensão econômica, ela é a forma pela qual o Estado se organiza para que o professor reproduza uma lógica de opressão. É difícil de ouvir um negócio desse. Mas essa é a ideia do Bourdieu, porque ele vai dizer que o Estado não tem nada de irracional. O Estado está muito mais ligado ao mundo da doxa, das crenças, da religiosidade, do que propriamente da racionalidade. Não é difícil da gente entender isso. Não é difícil. Olha a briga que nós temos hoje no Estado. Aí retoma a fala não vou lembrar o nome, mas tudo bem, da fala dela quando ela diz, mas não é possível nós, professores, sermos obrigados a se vacinar e o público não. Que lógica tem isso? Então, o Estado é uma instituição que não trabalha sob a lógica da racionalidade. O Estado, segundo Habermas, o Estado é uma instituição que trabalha para a contenção de problemas. É como se ele sempre trabalhasse atrasado. Ele espera o problema explodir para ele tentar vir corrigir. É para isso que o Estado está servindo. Porque o Estado não consegue mais normatizar. O que o Estado está fazendo agora é regulamentar. Porque existem corporações de interesses extremamente fortes. Olha o caso da Prevent Senior, meus caros. Se vocês estiverem acompanhando, e por ironia do destino, né, explode agora o caso da Prevent Senior, reorienta a discussão da CPI da Covid, e quem reaparece no cenário da Prevent Senior? Como é que é o nome dela? A Yamaguchi. A Nise Yamaguchi reaparece. Aí você diz, o que isso significa? Significa capital privado. Se vocês tiverem curiosidade, eu já vou passar a palavra, tá? Se vocês tiverem curiosidade de olhar quando ela se autobiografa lá na CPI para se legitimar, ela vai justamente dizer isso, que ela é uma pessoa interessada na articulação do capital privado para questões da saúde. Bom, eu vou passar a palavra para alguém com a mão levantada. O Darius está querendo comentar. Vai lá, Darius. Agora deu certo, né? Tá me ouvindo? Tá normal?
Ô, professor, doutor Rodrigo, satisfação estar aqui na sua turma, ser teu aluno. Muito obrigado aí, Marcilene, pelo apoio e a empolgação da turma, né? E, assim, eu ainda estou, assim, retomando aí o ritmo aí das aulas, né? Estou muita intensidade aí no meu trabalho, mas eu consegui fazer algumas leituras, colocar umas impressões, e eu achei que hoje, assim, eu acho que a gente está discutindo sobre esse fórum aí das nossas ideias, né? Eu aprendi bastante com esse texto, tá, professor? Assim, eu não sabia, eu pensei que era só a esquerda que estava se articulando, né, assim, no movimento, assim, mundial que eu estou vendo, com inteligência, e eu vi que a direita aqui no Brasil, como está no texto falando dos partidos, que eram os nanicos, né, eu pensava que eles eram de esquerda, a maioria deles, né, como o PGT, que é falado no texto, que é até a analogia ao PT, né, o Partido Geral dos Trabalhadores. Eu até fui filiado no PGT, né, por isso que eu estou falando aqui. E o PAN também, Partido dos Aposentados da Nação, não sabia que eram da direita, assim, que representavam manipulação para massa eleitoral, né, assim, de esquerda, e a direita estava se articulando nesse sentido, né. Então, eu desenvolvi o texto nessa ideia, né, que para a gente fazer realmente uma comparação dessa nova direita, é uma surpresa para mim, eu vendo isso, e uma evolução que eu acho no mundo está acontecendo isso, né, está se dissolvendo esses radicalismos políticos, e eu acho que a ideologia de esquerda e direita, desculpa a minha sinceridade, mas é que eu acho que é meio ultrapassado esses conceitos, né, porque as pessoas têm que ter um oposto para combater, né? E quando teve a Segunda Guerra, o mundo se polarizou, né? Quem ganhou a guerra é a direita e quem perdeu é a esquerda, né? Assim, se formou aquele bloco socialista, né? E o capitalista. Então, assim, eu acho que os valores morais dessas duas correntes ideológicas estão se fundindo, né? E está deixando de ser, assim, eu vejo o Brasil, né? Assim, o governo Bolsonaro, com o negócio de direita, que eles são esquerda, e eles perdem muito tempo em resolver os reais problemas do país, né, nessa discussão. Eu acho que perde energia, né? E esse texto eu vi que a direita, além que eu pensei que era só a esquerda, né, mas a direita também está, assim, se reinventando, né? E assim, foi isso que eu queria expor aqui, de algumas análises que eu fiz, né, e estou expondo minha opinião. Tá bom? Muito obrigado e valeu. Obrigada, Darius. Eu vou ler mais um comentário aqui, professor, 2 comentários, da Marciele. Ela diz que sim, a nova direita, né, entre aspas, está tentando se adaptar para sobreviver. Tanto que os autores do artigo destacam que a antiga direita está perdendo números dentro da bancada. Há um comentário da Rosane, ela diz que, na verdade, somos privilegiados por estarmos discutindo esse tema. Eu realmente acho assim, que a discussão está muito boa. A política como objeto da ciência, a velha direita, a nova direita, a esquerda, a construção dos partidos políticos, né? Uma vez que a maioria da população desconhece, não possui o aprofundamento quanto ao assunto, eu confesso que por muitas vezes confuso. Enfim, desconhece o contexto histórico em si do cenário político do Brasil. Coloco aqui também, além da opinião da Rosane, a minha opinião, né? Assim, está sendo um momento único, assim, você discutir esses assuntos, que a maioria da população, somos privilegiados em estarmos aqui discutindo esse assunto, né? A maioria da população não tem essa noção do que realmente acontece na política. Professor. Pronto, obrigado aí pelos comentários. Darius, eu estou conseguindo ler o nome aqui. Há outros comentários que foram lidos aí, eu não peguei os nomes, mas essa é a parte interessante. Como é que nós podemos trazer para o campo da nossa própria percepção, do nosso cotidiano, essas relações, essas práticas. Veja, eu sou obrigado sempre a fazer referência a autores, claro, essa é a minha obrigação aqui,
Então, veja que se nós pegarmos aí o Bourdieu e na próxima semana nós vamos pegar o Habermas, nós vamos entender que existe uma relação com as práticas. Então, o campo político, ele está infiltrado nas práticas, nas opiniões, nos juízos de valor, porque aí quando eu falo do juízo de valor, não é, eu estou aqui me reportando ao Webazão para não deixar ele aqui em stand-by. O Weber, ele carrega esse resquício de uma esperança, do ideal. Mas qual seria esse ideal de um político? Ou qual seria esse ideal do Estado? Ou qual seria esse ideal da ciência? Então, o Weber ele trabalha com essas características estruturantes. E, no caso do Bourdieu em si, eu poderia, né, até aqui comentar com vocês, nós temos que entender realmente que a fisionomia do Estado ela tem alteração. E essa discussão de direita, de esquerda, ou essa discussão da... Eu fico vendo muitos apaixonados petistas, né, assim, cola e tesoura, né, o PT e a questão Lula, virou uma cola e tesoura. O Lula está doido para poder se desvencilhar porque ele quer ser um estadista, ele quer ser uma imagem, o Lula ele quer ser um ícone, ele é uma referência autônoma. Assim como, não podemos esquecer, o Jair Bolsonaro, ele também é uma figura que quer se desvincular. Não se equivoquem, eles podem estar no campo da discussão ou da disputa política, mas existe aqui um campo de ambivalência onde eles têm padrões semelhantes em pontas diferentes. Então, o que esses sujeitos querem se tornar? Grandes estadistas, heróicos, não podemos esquecer disso. Luiz Inácio Lula da Silva, a figura, a imagem desse homem, a imagem conciliadora, a imagem de um homem que queria ser comparado a Getúlio Vargas, não é? Pai dos pobres. Ao mesmo tempo, Jair Messias Bolsonaro, o homem que quer representar a moral, os princípios, a família. E isso, nós temos que entender que aqueles que ajudaram Bolsonaro a se eleger no cenário político nacional, eles entenderam isso. Olha, esse textozinho texto 1 aí, se vocês acompanharem esses gráficos que tem no texto, vocês vão ver esse processo aí de partidos minúsculos, dissidências que, do nada, ele tem um acréscimo. Ele estava com estimativa -4 em 2098, em 2014 já está com 13 pontos tanto positivo, porque a expectativa de crescimento, ele ultrapassou a expectativa de crescimento, ou seja, a direita tradicional cai. Por que cai? Porque, querendo ou não, se eu considerar a sociedade civil, e aí nós temos que pensar muito bem, se considerarmos aqui o Habermas, a sociedade civil não está mais nessa ideia de porque é pobre, ele é de esquerda, porque é rico, é de direita. Não tem mais essa lógica. O que o Habermas está querendo nos impressionar, sob o ponto de vista da visão dele funcionalista, ele é, né, um neopositivista, assim foi considerado, alguns tempos atrás. Resultado, então, se eu observo essa conjuntura da sociedade, ele vai dizer, essa autonomia em relação ao Estado e em relação à economia, eu não necessariamente preciso entender que, pelo fato de ser pobre, ele defende esquerda. Ou pelo fato de ser rico, ele tem que ser de direita. Então, com a nova fisionomia do mundo, essa relação de liberdades, relações privativas, o Habermas chama foi traduzido para nós como subculturas, crenças, direito à crença. Então, esses elementos aí que são privados, que devem garantir, isso deve ser garantia da sociedade civil ou da esfera pública, tem que ser garantia. Resultado, nós ultrapassamos o limite revolucionário. Não tem mais discurso. Eu comentei com vocês na aula passada. Lula, dos anos 80, é um revolucionário. Lula, agora de 2021, é um homem que está fazendo coligação com os evangélicos. Como isso é provável? Como isso é possível? Porque nós temos processo de refiguração. O poder se refigura.
A grande questão aqui, meus caros, é a questão política. A questão é como é que o poder se refigura. Então, o poder se refigura independentemente dessas relações ideológicas. De direita está caindo. Os de esquerdas extremas estão caindo. O que nós temos que ter agora? No texto 1, vocês viram que ele chamou essa esquerda de Lula e Dilma como progressista, que é o centro-esquerda. E ele vai chamar essa nova direita como sendo aquela que mantém certa distinção em relação à direita tradicional, porque o objetivo não é produzir um sistema de liberalismo, neoliberalismo, a todo custo, sem considerar a necessidade do povo. Então, claro, na próxima aula, que nós vamos falar do rápido, nós vamos entrar um pouco mais nessa discussão sobre opinião pública, da esfera pública, né, da sociedade civil, etc. Bem, agora, tem sempre algo que fica aqui em nós, né? Se tiver alguém para falar, pode me interromper, tá? Eu vou continuando aqui. Então, tem algo aqui que nos dá um gostinho. E, tipo assim, é um gostinho que ele pode se tornar amargo. Que é justamente, tanto o Weber quanto o Bourdieu, eles falam, que é, se nós estamos falando da sociedade civil, se nós estamos falando da esfera pública, nós temos que entender que a família e as instituições, elas são autorreferenciais. A igreja também é uma instituição de direito num Estado democrático de direito. Entretanto, qual é o risco que eles estão colocando aqui para nós? O risco que tanto Bourdieu quanto Weber está dizendo é quando a figura do sagrado se torna profanado ou proletarizado, que é onde nós jogamos a representatividade religiosa no campo político. Weber vai dizer, isso é um risco extremamente perigoso, porque eu não posso confundir a questão do religioso com a questão do Estado. No religioso, nós temos uma esperança. O religioso, ele trabalha com estruturas que elas não são comparadas com o Estado. Assim como o Estado, ele não tem como se espelhar na lógica da esperança. O Estado, ele tem que normatizar, regulamentar, influenciar, botar relações corporativistas. O Estado precisa responsabilizar. Essa é a defesa que o Weber faz. Mas, aí que vem a grande coisa, né? E quando o Estado ele se transforma numa questão de crença? Ou quando o Estado se torna um elemento do domínio da salvação? Então, nós temos um grande problema, que aí nós podemos construir, não me leve a mal, não me entendam mal nesse sentido, podemos construir verdadeiros desastres, porque no campo político é como se nós tivéssemos os profetas sem nenhum tipo de profecia a cumprir. Isso é um risco muito grande, porque nós estamos no campo do político e não necessariamente no campo do sagrado. Nesse quesito, nós não podemos entregar às figuras políticas a questão de ídolos, de líderes performativos, porque senão nós vamos criar políticas desastrosas. Essa é a opinião do Weber. Tem também opiniãozinha, eu vou indo aos finalmente, porque aqui no meu relógio... Posso ler alguns comentários, professor? Pode. O Halber, ele... Depois eu te passo, Joana. O Halber, ele diz que o bom senso e as reflexões isentas de paixões e emoções devem ser feitas de forma mais técnica e de maneira racional, e não de forma autoritária de dono da verdade, como vemos no líder máximo do país. A Simone
diz que nada que é radical é favorável e sempre ter o meio termo. Sefra contribui dizendo que, a bem da verdade, é bem denso falar em partido político. São tantas siglas, vertentes, ideologias, a dança contínua de cadeiras e a mobilização dos políticos em função dos interesses próprios. Não há consciência política da grande massa brasileira, apenas rasos conhecimentos baseados em discursos vazios de fake news. É importante debater o assunto numa perspectiva histórica, avaliando os diferentes cenários e comparar com os diferentes indicadores, o que avançou, o que retrocedeu. O Rony disse que o que se observa é que o político profissional, os partidos, se aproveita da política para usufruir do orçamento e bem público para benefícios próprios e daqueles que não os financiam. Marciele, tanto que os políticos não estão preocupados em seguir o que prega o nome partidário, bem, entre aspas, mas sim um nome que impressione a população. Como cita o texto do Direito a Volver, o PEN, Partido Ecológico Nacional, que nunca teve um ambientalismo como bandeira, mas sim em um partido vinculado à Igreja Assembleia de Deus. A Marciela ainda diz que a gente até percebe essa movimentação, mas o texto foi como uma confirmação para a gente. É isso aí. Joana. Oi, Joana. Oi, eu tô aqui no celular, tô com um problema aqui na câmera, tá para descarregar. Mas eu concordo plenamente com a opinião do autor. Inclusive, em um dos textos, eu achei bem interessante quando ele começou a falar da nova... Quando se falou da nova direita, em que a nova direita, ela... Não vou falar se apropriar, né? Porque quando a gente estuda algumas apropriações, tipo apropriações em campos, nos campos das guerras, né? De domínios, em que, por exemplo, Roma passou a dominar a Grécia. Então, ela, quando começou a dominar a Grécia, ela não negou, por exemplo, a cultura que o povo da Grécia havia conquistado ao longo do tempo, né? Muito pelo contrário, ela se apropriou. Assim como a nova direita, ela fez o quê? Ela continuou com os programas sociais. E a nova esquerda, como o professor bem falou, né, como o nosso presidente, a gente tem muitos posicionamentos exagerados, mas é o presidente da República. Assim como o ex-presidente Lula, querem realmente o objetivo de ambos. Nesses campos ideológicos de novos surgimentos de nova direita, nova esquerda, essas novas performances políticas, de se fazer política para conquistar os votos, principalmente porque hoje ficou mais fácil. O político, ele quase que, eu vou colocar aqui, não vou colocar mensurar, mas por conta das redes sociais, as pessoas, elas começaram a se expor mais, colocar suas opiniões, e daí surge a quantidade, tem como eles mensurarem, eu acredito que eles têm pessoas que estudam isso, o quantitativo da população que é conservadora, né, que tende mais para o campo religioso, que são evangélicos, então tudo isso é mensurado. Como o professor bem colocou, que o Lula, né, ele já está fazendo discursos para os evangélicos.
por fim, para não me delongar, eu acho assim, novamente, as pessoas elas penam muito porque, infelizmente, não se informam corretamente, não leem, porque quando a gente vai estudar a Bíblia mesmo, Jesus Cristo, quando ele falou dos tributos, lá ele separa muito bem o papel da religião e do Estado. Então chega a ser na minha opinião, um cretinismo das igrejas evangélicas se misturarem com política. Essa é a minha opinião. Pronto. Pode continuar aqui, já pulso finalmente. Ok, então eu vou dando continuidade. Ora, interessante. Então, esse uso, né, da palavra a partir da percepção, a partir do próprio juízo que nós temos da nossa vida, chamamos de mundo da vida, né, esse mundo da vida, onde há tantos elementos diferentes, são tantos elementos diferentes no mundo da vida, que eles não podem ser controlados. Agora, só para finalizar ali a minha ideia e para concretizar essa relação do Estado e da ciência, porque é o objeto, né, Estado e ciência, a racionalização do fazer política, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que existe um fundo discursivo, de discussão, onde a ciência, ela necessita de um fazer político, porque a ciência precisa do discurso, e o discurso é o que move a política. Então, a ciência, para além da técnica, ela precisa de um campo discursivo, porque ela precisa simular ou buscar o poder de uma ação comunicativa da própria ciência. Ainda que as pessoas do cotidiano não entendam a necessidade, ainda que as pessoas não compreendam necessariamente a necessidade da vacina, a vacina está disposta, mas é preciso o quê? Uma política pública, onde a política reconhece o poder da técnica, do fator decisório, da pressuposição e da apresentação de resultado a partir de experimentos, e então a política reconhece e transforma isso em política pública. A grande questão, meus caros, eu não estou querendo dizer para vocês que ciência e política são duas coisas antagônicas. Elas não são antinômicas, elas não estão em separado. Não pode, na realidade, não deve, no mundo, depois da modernidade, onde a vida não tem mais plenitude, nós não podemos entender desta forma, ciência como antinômica, mas são pares antitéticos. Como assim? Porque ciência e política, elas precisam trabalhar sob o ponto de vista de complementaridades. Elas têm suas autonomias, têm autonomia porque são um sistema que tem referências próprias. Entretanto, se nós considerarmos superestruturas ou se considerarmos um campo da racionalidade do Estado, nós vamos entender algo importante, que existe, para além do fator empirista que o Estado trabalha, relações entre processo e progresso. Não é a mesma coisa. Processo e progresso. Porque se a vida não é plena, ou seja, se nós não podemos definir já o valor pleno da vida, assim como a ciência não se faz por si mesma, nós precisamos entender que há sempre uma ação social ou uma ação racional ou um fazer, seja sob o ponto de vista da técnica ou seja sob o ponto de vista do discurso. Então, esse caminho que eu coloquei aí, tortuoso, e colocando aqui no centro da nossa discussão, comecei com esse objeto, né, da CPI da Covid, é para que vocês possam sempre entender essa sensibilidade que é um comentário que eu ouvi, né, ali, o objetivo não é o povo. Não é o povo. Se o objetivo é o povo,
eu vou reproduzir aqui a fala do Habermas, estou sempre antecipando, né? Vou reproduzir a fala do Habermas aqui. Se é o povo, então a política é o destinatário último para resolver problemas ainda não resolvíveis. E o que a política precisa entender? Que aspirações são essas que estão no povo para que ele possa ter a sensibilidade de estabelecer produção de vontade, assim como ouvir a opinião pública do próprio povo. E a ciência está ali como o primo feio. Eu sei que eu preciso, mas eu tenho o poder decisório de escolher não fazer parte disso que está me ofertando. Aqui é o grande limite e a delicadeza entre a função normativa do Estado e o direito privativo do indivíduo no mundo da vida. É isso, meus caros. Bom, foi bom estar com vocês. Se tiver mais perguntas, podem fazer. Eu estou satisfeito, né? A participação de hoje foi boa, muitos comentários, muitas perguntas. Bom, gostei, muito bom, muito bom. Tirou o monólogo, né? Acabou o monólogo. Mas é isso, estamos aqui. Querem mais alguma pergunta? Se não quiserem. Eu quero ler mais um comentário, professor. Eu acho que é da Cefra, que diz que se analisar criticamente, essa ênfase em programas e projetos sociais é um retrocesso. Não há uma continuidade e atende aos interesses de uma única gestão. O Halbert parabeniza, diz que o senhor gostou muito da aula, que o senhor é sensato, isento e bastante técnico nos seus diagnósticos. O Darius, lá em cima, ele diz que o Estado é laico. E, encerrando, a Ana Cláudia parabeniza, excelente aula. Joana também, boa noite. E sua aula foi ótima. Nossa, muitas parabenizações e agradecendo a aula. Obrigada, professor, e é isso aí. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite a todos e nos encontramos, né, em um outro momento, em outras aspirações. Tá aí meus contatos, se quiserem podem conversar. Estou aberto aí a discussões, se quiserem pensar outras questões, tá? Só para dizer para vocês, provavelmente até o finalzinho do ano aqui, tem um colega da Federal do Mato Grosso do Sul, um professor da PUC Goiás, da Estadual de Goiás, e eu aqui da Uni, nós vamos lançar uma obrazinha que vai justamente discutir sobre a questão do populismo no contexto social brasileiro da atualidade, a relação entre a experiência estética, ética e verdade nas aspirações militares. Até o final do ano acho que sai. Bom, é só para compartilhar e depois a gente vai conversando, sem problema, tá? Até mais, até semana que vem, meus caros. Um abraço.